2010, a ESPM fechou uma parceria com a ABF, Associação Brasileira de Franchising, e a partir desta parceria nós realizamos em 2010 um estudo sobre a internacionalização das franquias e esse estudo foi repetido em 2012. Então, durante os meses de maio, junho e julho de 2012, nós coletamos os dados, nós visitamos a feira da ABF e o que a gente gostaria de investigar nesse estudo era como que as franquias brasileiras estavam indo para fora, quais alterações existiam entre o panorama em 2010 versus 2012. A primeira coisa que nós percebemos é que houve um crescimento nesse processo de internacionalização. Em 2010, nós tínhamos 65 empresas brasileiras atuando no exterior e em 2012 nós temos 92 empresas brasileiras atuando no exterior. Esse crescimento de 41% mostra que as franquias estão ficando mais maduras no mercado interno e que estão buscando novos desafios fora do país. Nós segmentamos essas 92 empresas em 3 grupos. Um grupo que são as mais antigas, que começaram na década de 90. São 15 empresas mais antigas que começaram na década de 90. O principal destaque é para a Via Uno, que está presente em 25 países. E essas 15 empresas já atuam hoje em 5 países no exterior, com destaque para a Via Uno. Que atuam em 2 a 4 países, nós temos uma quantidade de 27 empresas e que começaram o processo mais recente, de 2010 para cá, nós temos um grupo de 50 empresas. Então você percebe que é um processo crescente e que mais empresas estão indo para fora. Nós fizemos 12 entrevistas em profundidade durante esse estudo, em parceria com a ABF, e nessas entrevistas em profundidade nós perguntávamos para o gestor como é que estava sendo feita a gestão da marca no exterior, a adaptação de produto, o posicionamento das suas marcas e o relacionamento com os seus franqueados. E o que a gente percebe? Existe uma tendência de utilizar a mesma marca no Brasil e no exterior, o que nós recomendamos que se utilize a mesma marca no Brasil e no exterior, e fica o cuidado para quem vai abrir uma franquia nova. Trabalhe com um termo que seja globalmente aceito, para que quando você for para o exterior, você possa utilizar aquele mesmo nome no Brasil e fora do Brasil. Com relação ao posicionamento da marca, nós percebemos que a maioria das franquias utiliza o mesmo posicionamento no Brasil e no exterior, mas existem algumas adaptações. Por exemplo, o restaurante Girafas no Brasil, ele atua com um modelo de negócio fast food. Ele acabou de abrir um estabelecimento em Miami, acabou de se internacionalizar para os Estados Unidos e lá ele está atuando com um modelo que é fast casual. Então é um pouco diferente da loja que ele tem aqui, mas a logomarca do Girafas, a ambientação das lojas, existe uma preocupação em, quando você vai para fora, você manter o núcleo do seu negócio padronizado com adaptações na sua periferia. Então, juntando o termo marca, mais posicionamento, mais adaptação, a nossa recomendação é, quando for para fora, trabalhe com uma marca possível de ser globalizada, trabalhe com um posicionamento que você acredite nele e consiga defendê-lo, mesmo que em outro idioma, e se preocupe em sempre manter um núcleo de produto padronizado com adaptações periféricas conforme a cultura, o ambiente onde você vai estar operando. Quando nós estávamos fechando esse estudo, que foi uma parceria da SPM com a ABF, nós tínhamos uma preocupação de entregar para o gestor da franquia algumas recomendações, quando ele fosse para fora, a forma como ele deveria atuar. Uma primeira recomendação que a gente chega é que ele tenha um comportamento focado no exterior. Focado no seguinte sentido, nós recomendamos que ele escolha um país e que nesse país ele cresça em número de unidades, ao invés de crescer para outro país. Isso significa o quê? Que para um país ser bem sucedido na operação de uma franquia, é interessante que ele
tenha em torno de umas 10 unidades naquele país. Porque o fato dele ter essa escala, esse volume, vai fazer com que ele consiga pagar a operação dele naquele país. Então, as visitas que ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que ter de adaptação de produto, o que ele vai ter que investir em comunicação, se ele abrir 10 unidades num mesmo país, você tem uma otimização do valor empregado, do que crescer para um outro país e para outro país. E isso é um pouco diferente do que as franquias estão acostumadas a fazer no Brasil. A feira da BF esse ano estava muito rica, muito volume, muitas franquias com estandes muito grandes. Você vê assim uma abundância no negócio, um negócio crescente. O setor cresceu 16,7% no último ano. E quando você pensa em ir para fora, você não pode ter essa velocidade em ir para fora. A nossa recomendação é que sejam operações mais focadas, demore-se 2 anos planejando, tenha uma estratégia por trás, todo um cuidado e, de preferência, a nossa recomendação é que tenha uma estrutura separada, porque um diretor de expansão de franquia no Brasil está muito acostumado a fechar muitos negócios e crescer para o estado, para outro estado, para o estado, uma cidade, outra cidade, num volume. E quando você vai para fora, o que a gente enxerga que é mais bem sucedido é aquele que vai de forma mais gradual. Então, vai mais focado, trabalha com maior planejamento, vai testando as inovações para ver como funciona naquele mercado, e isso é paulatino. A nossa recomendação é ser estruturas separadas, porque o gestor que está acostumado a um crescimento, um diretor de expansão Brasil, que cresce numa velocidade, pode ficar até frustrado que o exterior não vai dar aquela resposta que ele está acostumado aqui. Então, a nossa recomendação é: atue focado, escolha um país, cresça prioritariamente nesse país, tenha um plano bem formal e, de preferência, com uma estrutura separada da estrutura nacional.